de fato, uma ameaça, certo? A OTAN é uma ameaça aos trabalhadores do mundo inteiro, certo? Então, às vezes, a gente pode não conhecer muito a situação na Rússia, na Ucrânia, naquele lado do mundo, mas a gente tem instinto, certo? Se a OTAN, se o presidente dos Estados Unidos dizem determinada coisa, a nossa primeira reação é: não, peraí, se os caras estão dizendo isso, deve ser o contrário disso, certo? Tem a ver com o nosso instinto de sermos parte da classe trabalhadora, parte de toda a luta da esquerda contra as ditaduras militares, as agressões militares da OTAN por todo o mundo, certo? Então é uma razão, digamos assim, justa para que tenha essa confusão, que a pessoa veja: não, se está tendo uma guerra entre a Rússia e a OTAN, a primeira coisa a se colocar é contra a OTAN, certo? Então essa é a primeira razão. A segunda razão tem a ver com uma confusão sobre qual que é o papel do Putin no mundo atual e, inclusive, uma certa romantização da Rússia de hoje, como se a Rússia de hoje fosse em algum grau, a Rússia, a China, algum grau, algum tipo de continuidade da Rússia soviética, da revolução, do socialismo, ou tivessem alguma coisa a ver com isso, certo? Então, são esses dois fatores. Então, vamos tratar um pouquinho para isso. Voltamos ao tema do instinto. É bom que tenha esse instinto, né? É bom que a gente tenha, mesmo quando a gente esteja confuso e não conheça os detalhes da realidade, a gente tem esse instinto. Em qualquer caso, eu estou contra o Trump. Legal. Agora vamos trabalhar um pouquinho mais o instinto nosso. O Bolsonaro foi lá, viajou até a Rússia para dar apoio ao Putin, foi o único chefe de Estado que chegou até lá para romper o isolamento diplomático que estava o Putin e declarar apoio a ele. E até agora não deu uma declaração decente contra a guerra. Onde é que fica o nosso instinto daí? De que lado que a gente está? Certo? A partir do momento que Bolsonaro, certo, está apoiando o Putin, isso tem que fazer a gente parar para pensar o que está acontecendo. Mas não é só Bolsonaro. Ontem saiu uma declaração do Steve Bannon defendendo o Putin, certo? Contra o governo americano e defendendo o Putin. A direita europeia, a nova direita europeia, a extrema direita europeia, como Marine Le Pen, como Orbán na Hungria e esses caras, estão todos do lado do Putin, certo? Os grupos diretamente fascistas na Europa, como a Aurora Vermelha, tem o Putin, ou a Aurora Dourada na Grécia, tem o Putin como seu herói. Putin é o herói da extrema-direita pelo mundo inteiro. Então a gente está vendo que nessa situação, simplesmente o instinto, para a gente, ele não é suficiente. E a gente tem que ir além disso. Vamos falar as coisas como as coisas são? A guerra que está acontecendo hoje, apesar de todo o papel reacionário que a OTAN tem, o contra-revolucionário que tem no mundo, a guerra que está acontecendo hoje, vamos falar isso com todas as letras, é uma guerra de agressão nacional de uma potência militar, com o segundo maior arsenal do mundo e forças armadas mais poderosas do mundo, a Rússia, contra um pequeno país, a Ucrânia, que recentemente conseguiu se independizar, certo? E que nunca ameaçou a segurança de nenhum outro Estado. Isso é o que está acontecendo. A OTAN não está bombardeando a Ucrânia, não está bombardeando a Rússia. Quem está bombardeando a Ucrânia é Putin. É a Rússia quem está bombardeando a Ucrânia. E isso a gente não pode perder de vista. É óbvio que, no marco deste conflito colocado, a OTAN mexe seus peões, certo? Estados Unidos, União Europeia, tentam se aproveitar da situação. Mas isso acontece em qualquer processo, em qualquer lugar do mundo. O imperialismo ele não vai ficar olhando de longe e não vai se meter. Ele sempre vai tentar se meter para tentar conquistar para si melhores posições nessa situação. Mas isso não pode nos fazer perder de vista que quem está bombardeando a Ucrânia hoje é Putin, certo? Então essa é a primeira coisa. Então, para a gente sair um pouquinho do instinto e entender, a agressão é uma agressão de Putin contra a Ucrânia, certo? E não um enfrentamento dele com a OTAN. Isso é a desculpa que Putin está usando, porque sempre teve uma política de colaborar com a OTAN, a desculpa que ele está usando hoje, porque se ele dissesse, eu vou lá tomar a Ucrânia porque eu quero acabar com o processo revolucionário para poder manter a minha ditadura na Rússia, obviamente ninguém iria combater, ninguém iria apoiar. Por isso que ele tem toda essa máquina de propaganda para tentar vender essa guerra como uma guerra anti-imperialista ou uma guerra contra a OTAN. A segunda coisa que eu estava falando é que boa parte da esquerda, por alguma razão, mantém, e isso tem a ver com aquilo que eu tinha falado bem no comecinho, a importância da gente estudar o que foi a restauração capitalista na União Soviética, tem uma importância fundamental para a gente hoje. A esquerda, a boa parte da esquerda mundial expressa essa simpatia por Putin ou pelo governo do Partido Comunista Chinês, como vendo eles como algum grau de continuidade do socialismo, da União Soviética, da Revolução ou de alguma coisa assim. E são o oposto. Putin era parte da antiga burocracia do Partido Comunista Russo, assim como o atual governo chinês,
foram os que restauraram o capitalismo nesses países. Nós estamos falando da Rússia e da China com o capitalismo restaurado nos dois, e com governos que seguem reivindicando o stalinismo como método no sentido de usar suas forças armadas, as forças repressivas, a KGB, a FSB, prisões arbitrárias, a ausência total de liberdades democráticas. Não se pode construir sindicatos independentes em nenhum dos dois países, nem na China nem na Rússia, certo? Militantes de esquerda são perseguidos, são presos, são assassinados, têm que fugir do país. É dessa situação que nós estamos falando. Da onde que essa esquerda tira que existe algum grau de continuidade entre o que eram as ideias, os ideais da Revolução Russa e o que é o governo Putin hoje. Não existe nada disso nesse sentido. Putin não tem nada a ver com a antiga União Soviética, Putin não tem nada a ver com uma luta anti-imperialista, não tem nada a ver com uma luta contra a OTAN. Putin é parte desse jogo. Putin é o cara que administra a recolonização de todos os países da União Soviética. O capital americano, o capital europeu, o capital japonês podem entrar em qualquer país da União Soviética livremente. Só que tem que pagar 15% para o Putin, que é o chefe. E isso sim incomoda ao imperialismo. Porque o imperialismo não quer ficar pagando o tempo todo 15% para o Putin. Em alguns países concorda, como no Cazaquistão, porque não tem força para ir lá e tomar sozinho. Na Ucrânia não. Na Ucrânia está em disputa. Certo? Então não é que Putin tenta evitar a recolonização, que a Ucrânia seja absorvida pela União Europeia, pelo contrário, ele é cúmplice disso. Eu passei anos e anos e anos na Rússia, vendo no começo de cada inverno Putin ameaçar que ia desligar o gás, que enviava no começo do inverno, desligar o gás para os ucranianos se eles não aceitassem aumentar o preço. Putin vendia gás para a Ucrânia mais caro do que vendia para a Alemanha. Da onde que não começaria a surgir toda uma reação contra a Rússia e a sua relação de opressão contra os ucranianos? A imprensa tem colocado, sites de esquerda têm colocado muitas vezes, mas a Ucrânia sempre foi parte do Império Russo. Sim, contra a sua vontade. A força. A Ucrânia foi mantida à força dentro do Império Russo. A Ucrânia foi mantida à força dentro da União Soviética sob Stalin já. Tem uma frase do próprio Putin, no discurso dele do início da guerra, que desmascara muito bem essa história. O Putin falou, se diz aí, não se sabe qual que é o objetivo do Putin. O Putin falou em alto e bom som, ele falou, nosso objetivo é descomunizar a Ucrânia. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que foi um imenso, que a Ucrânia é resultado da política dos bolcheviques na época da Revolução, da política de Lenin, de dar o direito à autodeterminação da Ucrânia, que pudesse construir como uma nação própria e que a sua união, a União Soviética, fosse voluntária. Essa era a política de Lenin. E Putin disse que essa política foi um absurdo, a política dos bolcheviques e de Lenin, e que a política correta foi a de Stalin, que acabou com a autodeterminação da Ucrânia e a manteve a força dentro da União Soviética. Então, quando Putin disse que a política dele é descomunizar a Ucrânia, ele quer dizer acabar com qualquer sonho de uma Ucrânia livre, independente e soberana. Esse é o projeto do Putin colocado.